Depois que eu comecei a acreditar no Senhor, eu ouvia que Ele nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, que nosso amor vem de Deus e que devemos amar o próximo e nossos inimigos porque Deus nos amou primeiro. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, lemos: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Isso me fez lembrar de uma época em que minha mãe e eu discordávamos e discutíamos muito. Essa não era a vontade do Senhor. Eu tinha que pôr as palavras dele em prática. Tempos depois, sempre que eu discordava da minha mãe, eu tentava me controlar e prestar atenção às opiniões dela e permanecia calma e paciente. Mas depois de um tempo, não conseguia mais controlar meu temperamento. Se eu não concordasse com o que ela dizia, eu discutia com ela. Além disso, eu seguia tendências mundanas e tinha obsessão por TV e filmes. Às vezes, eu mentia para manter as aparências ou obter ganho. Eu estava presa num ciclo de pecar e confessar. E me sentia muito culpada. Mas eu não conseguia suprimir ou fugir dos meus impulsos, e isso me deixava atormentada. Às vezes eu pensava, posso entrar no reino celestial vivendo em pecado desse jeito? Certo dia, minha mãe me disse: para uma cristã, você tem um péssimo gênio. E eu me senti ainda pior ao ouvi-la dizer isso. Eu tentava demonstrar comedimento, mas não guardava os ensinamentos do Senhor. Isso agradaria ao Senhor? Eu seria capaz de mudar algum dia? Quando eu perguntava a meus irmãos e irmãs sobre esse problema, alguns diziam: temos que aprender a nos controlar. Quando nos aproximamos de Deus, nos tornamos mais tolerantes. Outros diziam: é normal ter altos e baixos, mas a mudança vem numa espiral ascendente. Quanto mais mudamos, melhor nos tornamos. Não tenha nenhuma dúvida. A salvação do Senhor é completa. A graça dele nos levará ao reino dos céus. Mesmo depois de dizerem isso, eu ainda não tinha uma senda clara. Minha única saída era orar ao Senhor pedindo ajuda. Então, por acaso, conheci alguns irmãos e irmãs na internet. Nós nos reuníamos com frequência para estudar a Bíblia. O conteúdo das comunhões era interessante e trazia discernimento. Eu ganhei muito ao me reunir com eles. Verdade? Graças a Deus. Certo dia, numa reunião, o irmão Lin falou sobre o retorno do Senhor. Quando ele realizaria uma nova obra e nos enviou versículos das Escrituras. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: Assim também, Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, diz que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Amém. E porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Amém. O irmão Lin disse: esses versículos mencionam como o Senhor aparecerá uma segunda vez e como podemos obter sua salvação nos últimos dias. Eles mencionam como o julgamento começará pela casa de Deus, o julgamento dos últimos dias. Com clareza, eles explicam como o Senhor realizará a obra de julgamento em seu retorno, livrando-nos do pecado e nos purificando e salvando. O que o irmão Lin falou estava em total harmonia com a Bíblia. Mas fiquei confusa. O Senhor já havia nos redimido do pecado quando foi pregado na cruz. A salvação de Deus foi concluída. Então por que o Senhor precisa voltar para realizar a obra de julgamento e purificação? Contei a eles sobre minha confusão. E o que o irmão Lin disse? Ele me mostrou duas passagens que eu vou ler agora. Ótimo. Os pecados do homem foram perdoados por meio da agência do Deus encarnado. Mas isso não significa que o homem não tenha mais pecado dentro de si. Os pecados do homem podiam ser perdoados através da oferta pelo pecado. Mas quanto a como exatamente se pode fazer o homem não pecar mais e como sua natureza pecaminosa pode ser extirpada completamente e transformada, ele não tem como resolver esse problema. Os pecados do homem foram perdoados. E isso foi por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no caráter satânico corrupto antigo. Sendo assim,
O homem deve ser completamente salvo de seu caráter satânico corrupto para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente extirpada para nunca mais se desenvolver, permitindo assim que o caráter do homem seja transformado. Isso requer que o homem entenda a senda do crescimento na vida, entenda o caminho da vida e entenda o caminho para mudar seu caráter. Além disso, requer que o homem haja de acordo com essa senda, para que o caráter do homem possa ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, para que tudo o que ele faça esteja de acordo com a vontade de Deus, para que ele possa eliminar o seu caráter satânico corrupto e para que possa libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo assim completamente do pecado. Só então o homem receberá a salvação completa. Portanto, depois da conclusão desse estágio, ainda restava a obra de julgamento e castigo. Esse estágio é para tornar o homem puro por meio da palavra e, desse modo, dar ao homem uma senda para seguir. Esse estágio não seria frutífero ou significativo se continuasse com a expulsão de demônios, pois falharia em extirpar a natureza pecaminosa do homem, e o homem chegaria a uma paralisação no perdão dos pecados. Através da oferta pelo pecado, o homem foi perdoado por seus pecados, pois a obra da crucificação já chegou ao fim e Deus prevaleceu sobre Satanás. Mas o caráter corrupto do homem ainda permanece dentro dele. O homem ainda pode pecar e resistir a Deus, e Deus não ganhou a humanidade. É por isso que, neste estágio da obra, Deus utiliza a palavra para revelar o caráter corrupto do homem e fazer com que ele pratique de acordo com a senda correta. Amém. Eu leio a próxima. Claro. Você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias, mas como exatamente ele descerá? Um pecador como vocês, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você é um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Amém. Graças a Deus. O irmão Lin comunicou: o Senhor Jesus nos perdoou e nos redimiu do domínio de Satanás. Fomos absolvidos de nossos pecados, mas isso não significa que estávamos em pecado, ou que não podíamos mais pecar ou resistir a Deus. Sim. Na era da graça, o Senhor Jesus realizou a obra de redenção e perdão, não a obra de purificar e mudar o homem que Deus realiza nos últimos dias. Isso mesmo. Ainda que nossos pecados sejam perdoados por meio de nossa fé, nossa natureza pecaminosa e nossos caracteres satânicos estão enraizados. Somos arrogantes, desonestos, astutos, malignos e odiamos a verdade. E não conseguimos deixar de pecar e de desobedecer e resistir ao Senhor. Sim. Isso é verdade. Mentimos e agimos com falsidade para proteger nossos interesses. Quando discordamos uns dos outros, ficamos com raiva e começamos a discutir. É verdade. Seguimos as tendências mundanas e cobiçamos prazeres pecaminosos. Nas dificuldades, culpamos a Deus, nos desviamos dele e o traímos. É verdade. Deus diz: sereis, pois, santo, porque eu sou santo. Se não formos santos e puros, não nos encontraremos com Deus. Amém. Como alguém que com frequência peca e resiste a Deus pode estar apto a entrar em seu reino? Sim. Sim. É por isso que o Senhor prometeu retornar para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento e purificação. Conceder mais verdade sobre nós, nos salvar de uma vez por todas, nos livrar do pecado e nos levar para o reino de Deus. Graças a Deus. Então eu falei: o que o irmão disse é verdade.
Sempre pecamos e confessamos, e apesar de nossa fé no Senhor, ainda não estamos livres do pecado. Mas o problema é que tenho amigos cristãos que são muito devotos. Eles nunca discutem e amam seus inimigos. Alguns deles até tinham problemas conjugais, mas seus casamentos melhoraram quando começaram a crer. Alguns deles tinham um temperamento ruim, mas sua crença no Senhor os tornou tolerantes e pacientes. Todos aqueles que creem sinceramente no Senhor mudam de verdade. Se essa mudança continuar, eles também não se tornarão livres e serão purificados? Quando fiz essa pergunta, o irmão Lin respondeu pacientemente. De fato, muitas pessoas mudam quando começam a crer no Senhor. Elas param de ferir e amaldiçoar os outros, ficam mais bondosas, pacientes e tolerantes e suportam sua cruz. Fazem até mesmo caridade e sacrifícios. Apesar de isso mostrar que essas pessoas realmente creem no Senhor, será que significa que elas seguem mesmo a vontade do Senhor? Não mesmo. Significa que estão livres do pecado e purificados? Com certeza não. Então, o irmão Lin leu 2 passagens para mim. Vamos conferir no vídeo? Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: meras mudanças comportamentais são insustentáveis. Se não houver alteração no caráter de vida das pessoas, mais cedo ou mais tarde, seus lados viciosos se manifestarão. Já que a origem das mudanças em seu comportamento é fervor associado a alguma obra do Espírito Santo naquele tempo, é extremamente fácil para elas se tornarem fervorosas ou exibirem bondade temporária. Como dizem os descrentes, fazer uma boa ação é fácil. O difícil é fazer uma vida inteira de boas ações. As pessoas são incapazes de fazer boas ações durante toda a sua vida. Seu comportamento é ditado pela vida. Seja qual for a sua vida, tal é o seu comportamento, e somente aquilo que é naturalmente revelado representa a vida, como também é a natureza de alguém. Coisas que são falsas não podem durar. Quando Deus opera para salvar o homem, não é para adornar o homem com bom comportamento. O propósito da obra de Deus é transformar o caráter das pessoas, fazê-las renascer como novas pessoas. Assim, o julgamento, castigo, provações e refinamento do homem por Deus servem todos para mudar seu caráter, para que ele possa alcançar submissão e devoção absolutas a Deus e vir a adorá-lo normalmente. Esse é o objetivo da obra de Deus. Comportar-se bem não é o mesmo que se submeter a Deus. Muito menos é igual a ser compatível com Cristo. Mudanças de comportamento são baseadas em doutrina e nascem de fervor. Elas não se baseiam no verdadeiro conhecimento de Deus ou na verdade, muito menos se apoiam na orientação do Espírito Santo. Embora haja momentos em que parte do que as pessoas fazem é dirigido pelo Espírito Santo, essa não é uma expressão da vida. Muito menos é o mesmo que conhecer Deus. Não importa o quanto seja bom o comportamento de uma pessoa, isso não prova que ela se submeteu a Deus ou que põe a verdade em prática. Transformação no caráter se refere, sobretudo, a uma transformação da natureza da pessoa. As coisas da natureza de uma pessoa não podem ser vistas a partir de comportamentos externos. Estão diretamente relacionadas ao valor e ao significado de sua existência. Isto é, envolvem diretamente a perspectiva de vida da pessoa e seus valores, as coisas nas profundezas de sua alma e a sua essência. Se uma pessoa não puder aceitar a verdade, não passará por nenhuma transformação nesses aspectos. Só ao experimentar a obra de Deus,
entrar plenamente na verdade, mudar os valores e as perspectivas sobre a existência e a vida, alinhar os pontos de vista com os de Deus e se tornar capaz de submeter-se completamente e ser devotada a Deus, é que se pode dizer que o caráter da pessoa se transformou. Amém. Graças a Deus. Depois o irmão Lin disse, mudança de comportamento não significa mudança de caráter da vida, nem que essa pessoa é obediente e fiel a Deus. De fato, muitas pessoas que creem no Senhor fazem boas ações. Elas fazem caridade, ajudam os pobres e fazem sacrifícios, mas quando elas se veem diante da adversidade, logo reclamam de Deus. Elas o negam e o traem. Isso é ser obediente a Deus de verdade? Não é? Há pastores e presbíteros que falam muito sobre o amor, mas que, no fundo, só oram e abençoam aqueles que doam para a igreja. Por acaso isso é amor verdadeiro? Não mesmo. Algumas pessoas parecem humildes e pacientes, mas são arrogantes e convencidas por natureza. Suas explicações da Bíblia servem apenas para inflar a si mesmas e confundir os outros. Elas contendam por poder na igreja e até desviam o dinheiro da igreja. Alguns pastores fingem ajudar e apoiar os crentes, se passam por bondosos. Mas quando os crentes sentem o espírito enfraquecido e sua fé abatida devido à desolação nas igrejas, os pastores não resolvem os problemas deles. E até impedem os crentes de encontrar a igreja com a obra do Espírito Santo. Eles são assim mesmo. Eles não pensam na vida dos crentes. Agir assim não é hipocrisia? É muita hipocrisia. Os fariseus também costumavam demonstrar amor aos outros e pareciam devotos por fora. Mas quando o Senhor Jesus veio, eles não investigaram a obra dele. Resistiram a ele, o condenaram e o acusaram. Até conspiraram com os romanos para que o Senhor Jesus fosse crucificado. É verdade. Isso mesmo. Isso nos mostra que bom comportamento superficial não é o mesmo que praticar a verdade. Sim. Conhecer a Deus ou se submeter a Ele. É verdade. Se nossa natureza pecaminosa não for resolvida, ainda poderemos resistir a Deus ou traí-lo. É mesmo. Mas aqueles que mudam seus caracteres, não. E por quê? Porque sua natureza pecaminosa e seus caracteres satânicos foram resolvidos. Não importa em que situação estejam ou que provações enfrentem, não se voltam contra Deus nem resistem a Ele. São capazes de se submeter a Ele e mostrar lealdade. São humildes e pacientes e demonstram amor virtuoso uns pelos outros, não apenas um amor superficial ou confuso. Suas ações se baseiam nas palavras de Deus. Isso mostra que mudaram seus caracteres. Amém. Nesse ponto, deve estar claro para nós que, para nos livrarmos do pecado e sermos salvos, fazer boas ações não é o suficiente. Devemos purificar e mudar nossos caracteres corruptos. Então, se quisermos nos livrar de nossa natureza pecaminosa, conhecer a Deus, nos submeter a Ele e amá-lo, temos que aceitar a obra de julgamento no retorno do Senhor. Apenas se nossos caracteres corruptos forem purificados, poderemos entrar no reino de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu concordei com o que o irmão Lin falou e disse a ele: as duas passagens que você leu são ótimas. O bom comportamento de uma pessoa não significa que ela seja incapaz de pecar ou resistir a Deus. Sim. E não significa que ela seja pura ou esteja apta a entrar no reino. Se o Senhor não voltasse para nos salvar, jamais seríamos capazes de nos livrar do pecado por completo. Isso é verdade. Então perguntei ao irmão Lin, quando o Senhor retornar, como ele vai realizar a obra de julgamento para purificar o homem. O irmão Lin sorriu e respondeu: irmã, a própria Bíblia contém muitas profecias que respondem claramente essa questão. Como essas, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim para não julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Amém. Essas palavras afirmam que o Senhor retornará para expressar a verdade e julgar a humanidade corrupta. A respeito de como ele fará esse julgamento, o irmão Lin me mostrou outra passagem. Vamos lê-la juntas? Vamos.
Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda no longo prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Graças a Deus. O irmão Lin disse: nos últimos dias, o Senhor Jesus expressará a verdade, julgará e purificará a humanidade. Essas verdades não se referem ao nosso comportamento superficial, como fumar, beber, discutir, ser intolerante e assim por diante. O propósito é revelar nossos caracteres satânicos e a essência da nossa natureza, para dissecar nossos pensamentos e intenções desviados. Por meio do que as palavras de Deus revelam, vemos como fomos corrompidos por Satanás e como somos cheios de caracteres satânicos como arrogância, engano, perversidade e maldade. Sim. Assim, dominados por nossa natureza arrogante, sempre queremos ser os maiorais e altamente estimados. Desejamos controlar tudo. Trabalhamos arduamente por Deus e fazemos sacrifícios, mas só para receber sua graça e bênçãos como forma de recompensa. Sim. Quando enfrentamos dificuldades, culpamos a Deus e resistimos a Ele. As palavras de Deus têm o poder de nos julgar, para mostrar que nos falta a consciência e a razão de uma pessoa normal. Vemos a verdade sobre nossa corrupção por parte de Satanás e começamos a odiar a nós mesmos, nos arrependendo no coração. Enquanto isso, o julgamento e a revelação das palavras de Deus nos mostram de que tipo de pessoa Deus gosta e quem Ele abençoa e também quem Ele detesta. Percebemos como o caráter justo de Deus não pode ser ofendido e então desenvolvemos um coração que reverencia a Deus. Amém. Assim que nosso ponto de vista começa a mudar, quando algo acontece, podemos tentar compreender a vontade de Deus e praticar sua palavra. Lentamente, começamos a escapar de nossos caracteres corruptos e satânicos e conseguimos reverenciar e nos submeter a Deus de verdade. Assim, o problema de nossa natureza pecaminosa é resolvido pela raiz. Amém. Agora Graças a temos uma senda para seguir. Temos. Senti que o que o irmão Lin tinha lido não eram palavras que uma pessoa comum poderia dizer. Então perguntei a ele quem as havia dito. E ele prontamente me disse: isso foi dito por Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Ele é o Senhor Jesus retornado. Amém. Deus Todo-Poderoso já expressou milhões de palavras que foram compiladas em A Palavra Manifesta em Carne.
Aqueles de todas as religiões que amam a verdade e acreditam em Deus voltaram-se para Deus Todo-Poderoso depois que ouviram sua voz. Eles vivenciaram o julgamento de suas palavras e seus caracteres passaram por algumas mudanças importantes. O site da Igreja de Deus Todo-Poderoso contém testemunhos de muitos irmãos e irmãs. Ao ouvir isso, fiquei muito emocionada. Então eu disse, essas palavras são diferentes porque são as palavras de Deus. Eu nunca sonhei que acolheria o retorno do Senhor. Sou muito abençoada. Graças a Deus. Mais tarde, entrei na internet de novo e vi muitos testemunhos de pessoas que tinham sido julgadas pelas palavras de Deus, cujos caracteres corruptos mudaram. Tais como, finalmente posso viver um pouco da semelhança humana, o julgamento é luz, como recebi o julgamento de Cristo dos últimos dias, e o julgamento de Deus me purificou. Senti como a obra de Deus Todo-Poderoso é capaz de purificar e mudar as pessoas, e soube que Deus Todo-Poderoso era realmente o Senhor Jesus retornado. Amém. Eu aceitei a nova obra de Deus avidamente. Graças a Deus. O meu coração se encheu de gratidão a Deus. Agradeci a Deus por usar irmãos e irmãs para pregar o Evangelho a mim, pela honra de ouvir a voz dele e por me dar um caminho para purificar meus pecados. Amém. São mesmo as ovelhas de Deus ouvindo a voz dele.